Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo, angustiado pelo mal. Bem, quero agradecer a todos vocês por compartilharem com seus amigos, fazerem o seu comentário e não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Olha, ontem eu gravei com o ventilador, com a janela aberta, inclusive a lição de domingo. Eu estou regravando, porque ficou com muito barulho. Mas mesmo assim eu tive que colocar o ventilador aqui do meu lado, porque é insuportável com esse calor, com tudo fechado. É impossível de gravar. Então, esse barulho de fundo vai ficar até que faça frio, tá bom? Então vamos para a nossa lição de domingo. Angustiado pelo mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam a ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado à ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo de rebelião. Primeiro, o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Veja bem, você tem ouvido várias notícias internacionais, inclusive nacionais. Quantas pessoas estão sendo sacrificadas? O que aconteceu em Israel? Aquelas crianças que eu não vou poder citar aqui. E tem um povo que aprova essas atrocidades. É lamentável. 2. Deus não se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. 3. O povo é oprimido por nações estrangeiras. 4. Ele clama a Deus por libertação. E 5. Em sua graça, Deus concede libertação ao povo. 6. O povo volta a se rebelar contra Deus e às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. 7. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim e sua profunda compaixão. Então leia o Salmo 78. O que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo? Bem, mesmo quando o povo de Deus era rebelde, ele continuava a mostrar sua compaixão. A ira de Deus é a sua resposta santa e paciente ao pecado. Devemos compreender o ensino bíblico sobre a ira de Deus no contexto das narrativas em que ela é mencionada. Leia o Salmo 78 com bastante atenção. Aqui eu vou colocar somente o comentário e vou colocar o Salmo também em cima. Você frisa o vídeo e lê, tá bom? Vou para o comentário. Então, o Salmo 78 é o mais longo dos hinos nacionais de Israel. Revê a história do povo de Israel desde o Egito até o estabelecimento de Davi. O salmista recordou o passado com as suas repetidas vicissitudes, rebeliões, os sofrimentos e castigos merecidos, a fim de admoestar Israel a ser fiel a Deus no presente e no futuro. O Salmo é, em sua essência, didático. O objetivo é ensinar como viver uma vida justa, tanto naquele tempo como agora. O salmista coloca os propósitos de mostrar a bondade de Deus, apesar da rebelião de Israel. Asafé encoraja o povo de Deus a ser fiel ao Senhor, em contraste com as gerações rebeldes do passado. E assim, nos tempos de hoje,
devemos procurar ser fiéis a Deus e amar os nossos semelhantes. Diferentemente de muitos salmos, o Salmo 78 não é dirigido a Deus na forma de um cântico e de oração, mas ao povo na forma de um cântico de instrução. Muito provavelmente o salmista pretendia ajudar o povo a se lembrar dos atos poderosos e amorosos de Deus quando contassem essa narrativa poética, garantindo assim que não se esqueceriam de suas ações, como havia acontecido com a geração no deserto. É o que nos remete às nossas vidas de hoje. Olhar para as nossas transgressões e ainda assim Deus nos perdoa e nos concedeu graças, nos livrando dos males do pecado. O Salmo 78, no verso 7, a ênfase em não esquecer os efeitos do Senhor está associado à confiança em Deus e à obediência aos seus mandamentos. Por outro lado, esquecer-se das obras de Deus significa ser uma geração obstinada e rebelde, com um coração inconstante, isto é, um espírito que não foi fiel a Deus. No verso 8, apesar de todas as maravilhas e bênçãos que os israelitas receberam no deserto, eles de maneira rebelde continuaram a pecar. E hoje não acontece a mesma coisa com o seu povo, em nós. Já nos versos 17 a 22, tentaram a Deus no seu coração e falaram contra Deus em resposta a esse pecado que encontramos a referência à ira divina. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. A razão da ira do Senhor é resumida no versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram em sua salvação. Apesar de todos os sinais e maravilhas que havia realizado diante dos olhos dos israelitas e também diante dos nossos olhos, quantas vezes Deus te defendeu, até mesmo da morte. Apesar do perdão de Deus, os israelitas continuaram a pecar, se prostituindo na idolatria. E assim, no dia de hoje, essa prática é muito comum na humanidade. O amor por qualquer coisa. Às vezes, a busca pelo perdão de Deus não é genuíno, como está no Salmo. De fato, com a boca me adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero. Entre os mandamentos divinos, é dada ênfase especial ao pecado da idolatria. Eles irritaram o Senhor com os santuários locais, com os seus ídolos, e lhe provocaram ciúmes. É interessante observar que a ira de Deus é descrita nesse contexto em termos de abandono. Por isso, o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló e entregou seu povo à espada. Está nos versos 60 e 62. Como é terrível que Deus não seja reconhecido quando deveria ser. Como é triste humilhar-se quando já é tarde demais. Por quê? Ou por quê? Os homens não obedecem ao convite do Senhor. O salmista disse: meu coração te disse, buscai minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8. Os Salmos 28, 29 e 78 falam das ricas bênçãos concedidas por Deus ao seu povo. E por todos esses benefícios, é preciso refletir e perguntar: levaremos em conta a palavra do Senhor? Estas coisas foram escritas para a nossa advertência, para nos preparar para o fim do tempo e ser recolhidos para o celeiro do Senhor. Então, a palavra de Deus contém lições instrutivas dadas para repreender, admoestar, encorajar
e transmitir ricas promessas. Não seria tal alimento o alimento dos jovens e de todos nós antes que termine o devido tempo da graça? Medite nessas palavras. Bem, então não perca a lição de segunda-feira. Deus é tardio para irar-se. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, deixar o seu joinha, tá bom? E quem não tiver inscrito, se inscreva agora, aproveite o momento, tá? E até amanhã, se Deus permitir.